Bom, pessoal, então vamos ver um pouquinho o processo de operação da estação total. Aqui a estação total já está posicionada sobre o ponto de apoio que a gente fixou. E vamos imaginar que a gente está olhando um outro ponto de apoio topográfico. E, infelizmente, eu não tenho pessoal suficiente, né, para essa superprodução de aulas de topografia. Então, quem está segurando o prisma para a gente é o poste. Então, amarrei o prisma no poste. Não façam isso. Então, o prisma não tem essa função de ser amarrado aí nos locais. O ideal seria uma pessoa segurando o prisma, mantendo ele verticalizado. Mas, para ilustrar uma visualização de um ponto de apoio, então aqui eu quero que vocês pensem que lá tem outro piquete ou outro marquinho de concreto que tem aí um ponto de apoio sendo representado. Então, eu estou com o meu equipamento sendo estacionado e eu vou fazer uma visada de ré naquela direção. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é movimentar, destravar a estação total, apontar a estação total para onde está o meu prisma, com o auxílio da minha mira divisada, travar o equipamento, olhar, e eu não preciso aqui do óculos, que é uma lente corretiva, a minha correção visual vai ser feita pela própria luneta. Eu vou olhar, olhei, ele está mais ou menos alinhado sobre a posição, vou ajustar finamente na horizontal para que a minha linha que passa na vertical fique perfeitamente centrada sobre o meu prisma e vou também travar o meu equipamento na vertical e movimentar o meu ajuste fino de tal forma que a minha linha horizontal fique perfeitamente centrada com o prisma. Então aqui eu estou olhando para o prisma a partir do ocular, o ajuste dos fios do retículo está ok, a minha imagem está nítida, já ajustei o parafuso horizontal, já ajustei o parafuso vertical. Então, eu vou ligar o equipamento. Na hora que eu ligo o equipamento, aperto F, e aqui eu consigo ver no meu visor algumas informações. Que são importantes, como a distância horizontal, que foi medida aqui previamente de 19,563, e esse símbolozinho na frente dessa distância é um desenhozinho de um prisma, que eu consigo movimentar essas funções na minha estação total. A gente tem o ângulo vertical e o ângulo horizontal. Então, o ângulo vertical, se eu movimento a minha luneta para cima e para baixo, vocês conseguem perceber esse ângulo se alterando. Se eu mexo meu equipamento para a direita e para a esquerda, eu percebo esse ângulo horizontal também se movimentando. Então, o próprio equipamento vai medir esse ângulo. Quando eu quero olhar para o ponto e zerar o equipamento, eu vou apertar o F4, que está escrito zera, e ele vai zerar o ângulo horizontal. Às vezes ele dá essa variaçãozinha, que é uma variação em função da própria temperatura que o equipamento está, em relação às condições ambientais, ele fica dando essa variaçãozinha angular. Mas zerei o equipamento, então, na minha posição de ré. Num segundo momento, a gente vai medir avante. Então, eu vou fazer o processo aqui. Eu vou olhar, travar o equipamento, fazer o ajuste fino na horizontal, fazer o ajuste fino na vertical, garantir que a posição do prisma que eu estou olhando está correta, vou zerar o meu equipamento e vou medir a distância. Na hora que eu aciono para medição da distância, a estação total emite uma onda que vai até o prisma e reflete até a estação, me informando a distância de 19,562. Então, 19,562 é a distância que a gente tem entre a posição que está o meu equipamento e a posição que está o meu conjunto bastão-prisma. Então, essa distância tem 19,562. Então, agora, a gente já fez a visada de ré,
Já mudei o meu prisma de lugar para o próximo ponto de apoio. Ele está posicionado agora sobre o outro poste. Também não deve ser feito nesse formato, mas a gente não está imaginando que nós temos 3 pontos de apoio, ponto de ré e o ponto de vante. Então, agora nós vamos fazer a nossa vante. Então, vou destravar o meu equipamento, vou girar o equipamento para a posição do meu prisma, vou olhar com o auxílio da minha mira divisada, travar o equipamento na horizontal, vou olhar, fazer o ajuste da imagem, fazer o ajuste dos fios do retículo e da imagem, né, ao mesmo tempo, fazer o ajuste fino na horizontal e fazer o ajuste fino na vertical. Equipamento está posicionado na horizontal, posicionado na vertical. Eu vou acionar a medição da estação total e essa medição vai permitir a obtenção do ângulo entre a ré e agora a vante e a distância entre a posição que está o meu equipamento e a posição que está o prisma. Então, eu vou aqui acionar o menuzinho distância. Ele mediu a distância e ele está fornecendo para a gente a distância horizontal, o ângulo vertical e o ângulo horizontal. Como a gente zerou o equipamento na ré, esse ângulo que a gente está vendo aqui, de 51 graus e 16 minutos exatamente, ele é o ângulo da vante. Então, entre a ré, que foi 0 graus, 0 minutos, e a vante, a gente tem 51 graus e 16 minutos. E a distância entre a posição do nosso equipamento e a posição da nossa vante de 14,411. Se isso daqui fosse uma poligonal, a gente tiraria o equipamento daqui e levaria o equipamento para o ponto da vante. A ré seria feita nessa posição que nós estamos, com o prisma sobre o ponto de apoio, e a vante seria feita no próximo ponto, pensando aqui em 3 pontos para essa poligonal. Então, faríamos a ré nessa posição e a vante na onde nós fizemos a ré no primeiro ponto. Mudaríamos o equipamento de lugar num outro momento para o último ponto, faríamos a ré no ponto onde tinha sido a estação e faríamos a vante aqui nessa posição que nós estamos agora. Concluindo assim a obtenção de medidas de ângulos e distâncias desses 3 pontos do meu triângulo. Lembrando que isso seria a representação de uma poligonal. Quando nós vamos fazer um levantamento planimétrico, o nosso objetivo não é o cadastro da poligonal. O nosso objetivo é o cadastro dos objetos que nos interessam. Das árvores, se eu quiser cadastrar as árvores. Dos postes, se esses elementos forem importantes para mim. Das edificações, dos limites perimétricos das edificações. Dos limites perimétricos dos lotes. Então, cerca, muro, tudo isso pode ser objeto de cadastro, meio-fio, rua, rampa de acesso, poste, árvore, dependendo do que eu quero cadastrar. Então, quando eu penso aqui no Cefet, no nosso campo, a gente tem uma série de objetos que seriam necessários realizar o cadastro, caso nós gostássemos de realizar o cadastro aqui do nosso campo. Então, a gente teria que cadastrar todas as vias internas, todas as edificações, todas as rampas de acesso, os nossos pergolados, a quadra ao fundo, o limite perimétrico da propriedade, e aí a gente teria uma parte que é em alambrado, uma parte que é em muro, tudo isso para cadastrar o campus como um todo. Então, dependendo do objetivo de serviço, a gente vai cadastrar mais ou menos objetos. Então, dependendo da finalidade a qual esse serviço vai ser realizado, a gente pode fazer ele de forma planimétrica, pensando apenas nas distâncias entre esses objetos, ou de forma altimétrica, pensando nos desníveis associado à planimetria, que gera aí a plane-altimetria. Então, a gente teria um levantamento mais completo, pensando no levantamento plane-altimétrico. Além de obter os objetos, nós obteríamos as diferenças de nível entre esses objetos que estão sobrepostos no terreno. É isso, a gente encerra, então, esse circuito de aulas de levantamento planimétrico. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Grande abraço.